Êxodo capítulo 3, irmão, nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, aqui vai falar sobre o chamado de Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, no monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Amém? Senhor eterno Deus, Pai, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante do Senhor, Pai, para falar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Pai, nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor use o pregador, Pai, que o pregador não fale melhor que a sua mensagem, Pai. Que o Senhor abra nossos corações, Pai, para que nós venhamos entender e compreender a tua palavra, Pai. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema dessa ministração é o Deus que ouvi falar. Quantos de nós ouvimos falar de Deus, né? Só que para nós, irmão, não basta simplesmente ouvir falar de Deus. Esse texto a qual nós lemos, Moisés, ele já tinha ouvido falar de Deus. Moisés conhecia Deus de ouvir falar. E, irmãos, aqui nós vamos ver o chamado de Moisés. Quando Deus chama Moisés, nós vamos ver que Moisés, ele não tinha, nesse momento aqui, Moisés, ele não conhecia Deus, né? Simplesmente de ouvir falar. É por isso que Deus se apresenta para ele: Moisés, eu sou Deus, seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Por quê? Porque Moisés já ouvia falar dos seus antepassados sobre Deus. É por isso que Deus se apresenta dessa forma para Moisés. É importante nós distinguir entre ouvir falar de Deus e ter um relacionamento pessoal com Deus. Ouvir falar de Deus pode ser algo superficial, enquanto conhecer a Deus envolve um processo de busca, envolve um processo de intimidade, envolve um processo de relacionamento pessoal. Qual foi o intuito de Deus aparecer para Moisés ali, naquela sarça, uma forma de uma sarça ardente, falar para Moisés? Irmãos, o contexto dessa história é que havia um povo de Deus que estava escravizado no Egito há mais ou menos 430 anos. E aquele povo, irmãos, teve um dia que eles acordaram e eles lembraram que eles já ouviram falar de Deus pelos seus antepassados. Então aquele povo que estava aprisionado no Egito, escravizado, eles lembraram que ouviram falar de Deus. Então eles começaram a clamar por Deus, eles começaram a pedir ajuda para Deus. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Irmãos, quantos de nós ouvimos falar de Deus? Simplesmente ouvimos. E quando nós precisamos de Deus, irmãos, nós vamos em todo lugar pedir ajuda a todo mundo, menos aquele que pode nos ajudar, que é Deus. Quantos de nós estão passando por um problema? Vamos aí no vizinho, vamos no outro vizinho, vamos no fulano, vamos no ciclano. E muitas vezes as pessoas não podem nos ajudar, irmãos. E nós esquecemos de falar com quem pode nos ajudar. Mais ou menos o tipo que a peça retrata hoje. Nós colocamos a nossa prioridade em tudo, menos em Deus. É necessário, irmão, que enquanto nós ouvimos falar de Deus, nós nos aproximamos de Deus. Para nós termos esse relacionamento com Ele, esse relacionamento pessoal. Não basta simplesmente ouvir falar de Deus. Nós temos que nos aproximar, ter intimidade com Ele. Então, irmão, Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus então agora chama Moisés para ser o libertador daquele povo.
A Bíblia diz então, irmão, que Deus, quando ele ouve o clamor daquele povo, ele vai preparar Moisés para que Moisés então seja o libertador daquele povo. E nessa noite, irmãos, eu quero te convidar, quando você estiver passando por algum processo, estiver passando por um momento difícil em sua vida, não deixe de clamar por Deus. Deus ouviu o clamor daquele povo, Ele também pode ouvir o nosso clamor, irmãos. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para ouvir o nosso clamor. Eles não estão encolhidos para estender até nós. Basta que nós venhamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos dos nossos antepassados. Basta que nós venhamos colocar em prática, entender que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Basta que nós venhamos ter fé e confiar no Senhor. Irmãos, eu quero trazer outra reflexão sobre o Deus que eu ouvi falar. Vai falar sobre Jó. Jó no capítulo 42. E o versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Irmãos, aqui Jó está falando que ele conhecia Deus de ouvir, mas agora os seus olhos contemplam a beleza do Senhor. Irmãos, o livro de Jó tem 42 capítulos. E muito raramente se prega do capítulo 1, do versículo 7 para frente. Geralmente a gente prega do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, onde fala que Jó era um homem íntegro, reto, um homem temente ao Senhor, um homem que tinha 7 filhas, um homem que tinha diversos bens materiais. Muitas vezes nós pregamos ali e paramos. Mas quando nós lemos o livro de Jó, o decorrer de Jó, irmãos, no decorrer do livro de Jó, nós vamos ver que Jó, ele faz diversas ponderações para Deus, ele faz diversos questionamentos para Deus. E muitas vezes, quando nós lemos o livro de Jó, nós falamos, Jó era um homem temente a Deus, Jó não reclamava, Jó não murmurou. E quando você lê o livro todo de Jó, você vai ver vários questionamentos de Jó, vários porquê. Jó faz várias ponderações. O porquê, o primeiro porquê dele é porque, como ele é um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, ele está passando por aquele momento, ele questiona Deus por várias vezes. Jó não entendia o seu sofrimento, Jó não sabia o motivo que ele estava passando, porque ele estava passando por aquilo. Mas ele questionava Deus, irmãos, por ele ser um homem temente, e estava passando por aquele momento. E eu quero falar para vocês, irmãos, o fato de nós estarmos com Deus, Ele não vai ausentar nós dos processos, das dificuldades, dos levantes que se levantam sobre nossas vidas. Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia vai falar que Jesus estava dentro do barco e os seus discípulos estavam com Jesus dentro do barco. Nesse momento Jesus estava dormindo na ponta do barco, e a Bíblia diz que o barco começou a entrar água, os discípulos ficaram apavorados e começaram a acordar Jesus e pedir socorro a Jesus. E os discípulos estavam junto com Jesus, e mesmo assim eles não foram ausentados dos problemas, das dificuldades, irmãos. Eu acho interessante nessa passagem de Jó, irmãos, é que Jó ele faz várias perguntas para Deus, várias ponderações para Deus. Só que Deus, irmãos, ele não responde às perguntas de Jó, ele não responde os questionamentos de Jó. Muito pelo contrário, Deus faz outras perguntas para Jó. Jó, no capítulo 38, no versículo 4 e versículo 5, depois que Jó faz diversas ponderações, irmãos. Por quê? Por que Jó faz essas diversas ponderações? Porque Jó, irmão, também nesse momento, ele não tinha um relacionamento de íntimo com Deus. Ele já ouvia falar de Deus, ele era um homem temente a Deus, porque ele ouvia falar de Deus. Mas quando nós lemos o livro de Jó, no decorrer de Jó, nós vamos ver que Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Foi exatamente isso, e por isso que ele se levante com esses questionamentos sobre o porquê ele está passando por aquela situação. Engraçado que ele faz várias perguntas para Deus, e Deus não responde, simplesmente Deus faz outra pergunta para Jó. No capítulo 38, versículo 4 e o versículo 5 diz assim: isso é Deus falando para Jó depois dos questionamentos. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?
Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se é que você sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha mediana? Irmãos, aqui vamos ver no capítulo 38 em diante, Deus falando para Jó, Deus falando para Jó, questionando Jó, até o ponto de Jó ter o entendimento que ele não é nada sem Deus. Aí quando nós vamos mais para frente, lá no capítulo 42, é o que nós vemos aqui agora, no capítulo 42, minha Bíblia diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então aqui, irmãos, no finalzinho do livro de Jó, nós vamos ver então que Jó, ele conhecia, ele era um homem temente a Deus, era um homem reto, desviado do mal, mas ele ouvia falar de Deus. Por ele ouvir falar de Deus, ele era um homem que andava nos caminhos de Deus. Porque ele ouvia falar de Deus, tinha muitos testemunhos edificantes dos seus antepassados. E Jó agora, no decorrer do seu livro, no finalzinho do livro, vai falar assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Irmãos, quantos de nós ouvimos falar de Deus? Quantos de nós ouvimos testemunho de pessoas que falam de Deus? Ah, o fulano contou testemunho que Deus fez isso na vida dele. Ah, o fulano contou testemunho. Irmãos, muitos de nós vemos de testemunho de outras pessoas. Por quê? Porque nós não nos aproximamos de Deus para ter um relacionamento com Ele. Muitos de nós até hoje só conhecem Deus de ouvir falar. Irmãos, é necessário que nós nos aproximemos de Deus. Como que eu aproximo de Deus? Através da oração, irmãos. A oração não é a forma, é a única forma de eu ter um relacionamento com Deus, de eu ter intimidade com Deus. É necessário que eu entre em oração, eu falo com Deus, porque Deus vai te responder, irmãos. Ele não responde no momento que você quer. Talvez você pegue uma coisa para Deus agora, só que nós sabemos que Deus responde no momento dele, no tempo dele. Mas é necessário, irmão, que nós temos que vivenciar e presenciar o nosso testemunho. Chega de ficar vendo o testemunho dos outros. É necessário que nós mesmos buscamos o Senhor. Nós chegamos até Ele, nós temos esse relacionamento com Ele. Porque se nós não tivermos esse relacionamento pessoal com o Senhor, nós não vamos ter intimidade com Ele de forma alguma. Nós vamos simplesmente continuar ouvindo falar de Deus. Ouvir falar de Deus é diferente de conhecer a Deus. Se eu perguntasse aqui, quem conhece o Neymar? Eu acho que todos eles aqui conhecem o Neymar. Eu vou falar para vocês que vocês não conhecem, vocês sabem quem é o Neymar. E da mesma forma é Deus. Se eu perguntar quem conhece Deus, muitos deles aqui conhecem. Mas conhecer a Deus, irmãos, é diferente. Saber quem é Deus é diferente de conhecer a Deus. Muitos sabem quem é Deus, mas não conhecem Deus. Por falta de intimidade, por falta de buscar o Senhor. Então Jó, depois desse testemunho que ele teve, né? Na verdade, testemunho de sofrimento. Jó perdeu toda a sua família, todos os seus bens. Jó perdeu sua saúde. E ainda chega os amigos que vêm te consolar agora. Vai falar que Jó está passando por uma situação porque ele está amanhecido, porque ele é um pecador. Quantos de nós, irmãos, às vezes passamos por algum momento e vem alguém falar que nós, você está passando por isso porque você fez isso, você aprontou, você é errado, você tem pecado. E muitas vezes não é, irmãos. Às vezes Deus permite que nós passemos por algum momento em nossas vidas. Deus permite que nós passemos por alguns processos em nossas vidas. Porque, irmão, o processo ele vai te matar, não. O processo vai te forjar. O processo vai forjar o seu caráter. O processo não vai te fortalecer. Porque a gente só cresce, irmãos, através do processo. Quem não passar pelo processo, irmão, não sabe dar valor àquilo que tem. Quem não passa pelo processo, irmão, não é grato a Deus. Por isso, quando você passa pelo processo, irmãos, faça como aquele povo lá no Hebreus que estava com 430 anos. Clame ao Senhor, clame a Deus e Ele vai te responder. A palavra de Deus diz, quando nós clamamos a Ele, Ele responde, irmãos. Clame a mim e eu responderei. Só que o Senhor vai responder do tempo dele, irmãos. Jó passou aquele processo, ele não sabia, mas ele estava forjando o seu caráter, a sua fé. E Jó venceu. Jó venceu porque ele conheceu Deus, não de ouvir falar, mas agora ele tinha conhecido Deus porque os seus olhos contemplavam o milagre que Deus havia feito na vida dele.
Irmãos, eu quero compartilhar também, lá em João, no capítulo 4, vamos ler o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, quando nós vemos João capítulo 4, Jesus vai dizer que era necessário passar por Samaria. Nós sabemos a história dos samaritanos, né? Eles não estavam com os judeus. Então, quando eles iam para Jerusalém, eles tinham que fazer um caminho gigantesco para não passar por Samaria. Aí agora veio o judeu e disse: é necessário eu passar por Samaria. Por que era necessário, irmãos? Porque Jesus sabia que ali havia uma mulher que ela tinha ouvido falar de Deus. Ela era temente a Deus. Ela ouvia falar de Deus. Só que era uma mulher, irmãos, que ela escondia diversos traumas. Era uma mulher que era cheia de dor, de trauma. A Bíblia diz que Jesus encontrou essa mulher no poço de Jacó ao meio-dia. Irmãos, qual é essa mulher que vai buscar água ao meio-dia no sol escaldante? Essa mulher, infelizmente. Porque era uma mulher que ela não conseguia estar com as outras mulheres. Porque as outras mulheres o julgavam. Ela era discriminada. Mas Jesus viu algo naquela mulher. Foi necessário que ele passasse por Samaria justamente por causa dessa mulher. Jesus precisava curar as feridas daquela mulher. Quando nós falamos ferida, não era ferida externa, era ferida interna. Aquela mulher vivia sofrendo dor, mas era uma dor interna, dor de rejeição, era uma dor de mágoa, uma dor de preconceito. E Jesus então vai ali encontra aquela mulher, e Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E Jesus pede água. E ela vai falar assim: como sendo um judeu pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus então começa a conversar com aquela mulher, irmãos. E aí Jesus vai curando o coração daquela mulher. Porque na verdade os judeus eles nem conversavam com os samaritanos. Só o fato daquela mulher estar dando ouvido para Jesus, mesmo ela tendo esse questionamento, ali ela estava sendo curada. O seu coração estava sendo curado. No final da conversa, irmãos, depois que Jesus tem um diálogo com ela vai falar para Jesus: Senhor, nossos pais dizem que o lugar de adorar é aqui no Monte de Samaria, mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Se o Senhor é o Cristo mesmo, aonde que eu devo orar? Aonde que eu devo buscar o Senhor? Jesus vai olhar para ele e vai dizer: mulher, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores ele adora o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher: não importa o lugar onde você adora, se você adora o Senhor em espírito e em verdade. Então, quem de nós conhece, quem de nós consegue ver Deus? Nenhum de nós conseguimos ver Deus, irmão, porque é espírito. Era isso que Jesus estava falando para ela: olha, adora o Senhor, o seu espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Não é o lugar onde você adora, não é o lugar onde você busca, mas sim que você busca o seu coração. É necessário que você busque o Senhor crendo nele em espírito e em verdade. E aquela mulher fica maravilhada. Ela diz assim: eu sei que tu és o profeta. E aquela mulher, ela sai dali correndo, irmãos. Aquela mulher sai dali correndo, ela deixa o seu canto e ela vai na cidade avisar todo mundo. Ela vai dizer: olha, veja o que o Senhor me disse sobre mim. Eu creio que Ele é o Cristo. Agora eu conheço Deus, não de ouvir falar, porque agora eu estou vendo. E Deus se apresenta para ela, irmão, dizendo: eu sou esse. Ela fala assim: eu sei, Senhor, que o Cristo virá. E ela fala assim: mulher, eu sou. Irmãos, o próprio Jesus se apresenta para aquela mulher. Que maravilha, irmãos. Que gratidão daquela mulher. Ela fica tão feliz que ela nem lembrou que ela falou. Irmãos, é necessário. Irmãos, é necessário o Senhor, mas não por aquilo que Ele pode nos dar. Às vezes nós estamos passando por algum momento, irmãos, que nós queremos buscar o Senhor, porque eu estou precisando daquilo, eu estou precisando disso, e nós vamos à casa do Senhor, nós pedimos oração. Por quê? Porque nós estamos precisando dos milagres do Senhor. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós não estamos buscando o Senhor de verdade, o Senhor verdadeiramente. Por que eu digo isso? Porque
maioria das pessoas, não estou dizendo todo, mas quando de dificuldade, as pessoas vão buscar a Deus, ou seja, as pessoas estão indo buscar a bênção do Senhor, mas não o abençoador. É necessário que nós buscamos o Senhor, então, irmãos, por aquilo que Ele é. O que Ele é? Ele é amor. Por que eu sei que Ele é amor? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, a característica principal de Deus é amor. E nós viemos buscar o Senhor porque Ele é amor. Ele é amor. A Bíblia diz que primeiro Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus enviou seu Filho Jesus por amor. E Jesus veio por amor e Ele foi na cruz do Calvário. Por quê? Porque Ele falou assim: eu amo a Cláudia, eu amo o Juan, eu amo o Átila, eu amo a Isadora, eu amo o Silvano. Cristo se entregou ali na cruz do Calvário, irmãos. Ele não questionou, por amor. E o que ele requer de nós, irmãos? Nada, a não ser que nós retribuímos esse amor. É necessário que nós buscamos o Senhor, irmão, por amor. Ah, mas eu estou precisando de algo, eu estou precisando de algo material. Não, sim, o Senhor Ele pode te dar isso, irmãos. Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 6, no versículo 33, se vocês quiserem isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, irmãos, eu não estou falando para você não pedir nada material, não. O próprio Senhor Ele disse bem claro, Ele pode acrescentar sim, mas é necessário que nós venhamos buscar Ele em primeiro lugar. É necessário que nós venhamos buscar o Senhor, não por aquilo que Ele pode dar, mas pelo seu amor por cada um de nós. E assim, irmãos, essa mulher, ela se glorificou, porque agora ela estava vendo o próprio Jesus ali conversando com ela. Irmãos, eu quero só contar mais uma história aqui de pessoas que ouviram falar de Deus. Irmãos, só para nós encerrar. Lucas capítulo 19, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Irmãos, como o título dessa ministração é O Deus que ouvi falar, aqui nós vamos ver, irmãos, um publicano, era um homem que era odiado pelos seus conterrâneos, os judeus, porque ele se corrompeu. Eles estavam prestando serviço agora na coletoria, cobrando os impostos dos próprios judeus a serviço de Roma. Então Zaqueu, ele era um homem muito odiado, irmãos. Zaqueu era um homem que ele era rico, ele tinha de tudo, ele não tinha falta de nada. Um homem que tinha uma vida financeiramente boa, mas faltava-lhe alguma coisa, irmãos. Não adianta, irmão, nós sermos ricos, temos tudo, possuímos um bom de alguma coisa. Zaqueu era esse homem, ele tinha tudo, mas faltava alguma coisa. Certa vez Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus. Que nós, irmãos, possamos ser essas pessoas curiosas, que nós possamos ouvir falar de Jesus e não somente ouvir, mas irmos atrás de Jesus. Zaqueu foi esse, irmãos. Uma das histórias que mais me fascina na Bíblia é a história de Zaqueu. Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus. Então Jesus estava passando por Jericó, e a Bíblia deixa bem claro que Zaqueu era um homem de baixa estatura, e devido à multidão, Zaqueu ele não conseguia enxergar Jesus. Então Zaqueu, ele usou de uma estratégia, irmãos. Porque, irmão, quem quer, irmão, dá um jeito. Quem quer, irmão, dá uma estratégia, faz uma estratégia. Zaqueu foi esse homem, ele não conseguia ver Jesus, então ele passou diante da multidão, subiu num ciclone, numa árvore, e de lá de cima ele esperando Jesus passar. Só que, para surpresa de Zaqueu, irmãos, não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que viu Zaqueu. Porque na nossa vida é assim, irmãos, quando nós buscamos o Senhor, irmãos, com certeza Ele vai te ver, irmãos. Ele vai te ver, Ele vai te ouvir.
Ele vai atender o seu chamado. A Bíblia diz então que Jesus viu Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque me convém hoje pousar na sua casa. Quando nós, irmãos, damos o nosso melhor para buscar o Senhor, Ele vai entrar na sua vida. Ele vai para a casa, assim como foi Zaqueu. Então Jesus vai para a casa de Zaqueu. Só que Jesus, ele é questionado: como que Jesus vai dormir na casa de um pecador, de um publicano? A palavra de Deus diz que Jesus veio para os pecadores. Os sãos não precisam de Jesus, mas os pecadores sim. E Zaqueu era um desses. Zaqueu precisava de Jesus. Então foi Zaqueu que encontrou Jesus. Jesus que encontrou Zaqueu. E quando Jesus estava com Zaqueu, irmãos, o interessante de tudo isso é que a presença de Jesus constrangeu Zaqueu. Zaqueu vai falar para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se nós olharmos o texto, não vamos ver em momento algum Jesus pedindo algo para Zaqueu. Mas a presença de Jesus, irmãos, ela tem que nos constrangir. A presença de Jesus, irmãos, tem que fazer nós mudarmos de direção. Jesus vai dizer para Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. Irmãos, nós hoje, infelizmente, nós ouvimos falar de vários evangelhos. Porque o evangelho de Jesus hoje, irmãos, foi meio que multiplicado. Hoje nós vemos igrejas lotadas, irmãos. Mas muitas igrejas hoje pregam um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Nós vamos para a igreja, muitas igrejas lotadas, porque, irmãos, aonde tem multidão, a maioria das vezes a multidão vai aonde lhes convém. A multidão vai aonde tem algo para eles. Hoje nós ouvimos, irmãos, um evangelho, aquele evangelho que passa a mão na sua cabeça, fala que você pode isso, você pode aquilo. E muitas igrejas estão lotadas, por quê? Porque elas vão lá para ouvir aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, se ele não te trazer um confronto, ele não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não é aquele evangelho que passa a mão na sua cabeça, não é aquele evangelho que fala que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Não, o próprio evangelho de Jesus, ele traz confronto. Se o evangelho de Jesus não te confrontar, irmãos, você não foi convertido. O evangelho de Jesus, irmãos, ele tem que trazer para nós renúncia. A palavra de Deus diz: vem como estás. Mas nós não precisamos permanecer da forma que nós chegamos. Quando nós vamos até Jesus, nós podemos ir da forma que nós estamos. Mas o evangelho tem que transformar, irmão. O evangelho tem que transformar de dentro para fora. Quando você conhecer Jesus verdadeiramente, irmãos, tem que haver, uma palavra que eu gosto de falar, tem que haver uma metanoia, tem que haver uma mudança de vida, uma mudança de direção, tem que haver uma conversão. Como que eu conheço Cristo? Como que eu conheço Jesus e permaneço com as mesmas práticas antigas? Será que eu fui convertido? Ou será que eu fui convencido? Nós temos que parar e analisar, irmão, como que é a nossa vida diante do Senhor. Depois que nós aceitamos Jesus, irmãos, começamos a caminhar no caminho de Jesus, não é que vai ser só bonança, não. Nós vamos passar por diversos momentos de dificuldade. Nós vamos ver a história de Paulo. Paulo era o que no início, irmãos? Era um caçador de crente. Paulo caçava os crentes, irmãos, para matar. Depois que Paulo teve encontro com Jesus, Paulo realmente ele não foi convencido, ele foi convertido. Que Paulo agora ele passa a ser como é que fala, perseguido. Antes de conhecer Cristo, ele perseguia os cristãos. Depois que ele conheceu Cristo, você acha que a vida dele mudou? Não teve mais perseguição? Não. Aí que teve perseguição. Paulo passou a ser perseguidor e perseguido. Mas Paulo, irmãos, permaneceu fiel. Paulo
seguiu os caminhos de Jesus. Paulo foi um dos maiores evangelistas, um dos maiores escritores da Bíblia. Por quê? Porque Paulo, irmãos, ele se tornou um imitador de Cristo. Quem de nós é imitador de Cristo? Levanta a mão, quem é imitador de Cristo? Será que você faz aquilo mesmo que Cristo pediu para você fazer? Paulo, irmãos, eu sempre que eu vou ministrar, eu gosto de trazer essa palavra de Paulo. Paulo, ele batia no espelho e falava assim: vocês aí, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora, será que um de nós poderia bater nosso peito e falar assim: vocês sejam imitador como eu sou de Cristo? Será que eu estou sendo realmente imitador de Cristo? Porque o Evangelho verdadeiro, irmãos, ele tem que fazer essa conversão em nossas vidas. Se ele não fazer, irmãos, ele não é o Evangelho verdadeiro. Irmãos, Jesus Cristo, quando ele vem sobre essa terra, ele diz assim, lá em João, ele fala assim: vocês são meus amigos, porque os meus amigos fazem aquilo que eu mando. Será que nós será que nós somos amigos de Cristo? Porque às vezes nós falamos: eu sou amigo de Cristo, eu sou amigo de Cristo. Mas Jesus deixou uma característica, irmãos. Os amigos dele são aqueles que fazem aquilo que ele manda. Os amigos dele são aqueles que falam assim como Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, que nós possamos sair daqui hoje, irmãos. Talvez você chegou aqui hoje, você ouviu falar de Jesus, você ouviu falar de Deus, mas eu quero que você saia daqui hoje, irmãos, sabendo quem é Deus. Não basta simplesmente ouvir, tem de conhecer. Mas para conhecer é necessário que eu me aprofunde um relacionamento íntimo com Deus. É necessário que eu busque o Senhor em oração. Às vezes nós oramos e dá uma impressão que Deus não atende a nossa oração. Mas o Senhor atende, irmãos. Basta que nós venhamos ser persistentes no Senhor, não desistirmos. A palavra de Deus, lá no Isaías, vai falar que Isaías foi até o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele estava com a doença, que essa doença era para a morte. É uma enfermidade que era para a morte. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele orou ao Senhor. Ele clamou por Deus. E quando o profeta Isaías já estava indo, Deus apareceu para Isaías e falou: Isaías, volta lá no rei Ezequias, porque eu ouvi a oração dele. Isaías voltou e a Bíblia diz que Deus acrescentou mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Irmãos, então, não pare de buscar o Senhor. Busque o Senhor. Saia daqui entendendo que nós temos que crer em Deus, não por aquilo que eu ouvi no meu antepassado, mas por aquilo que Ele é. Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, para que eu realmente veja o Senhor com os meus olhos. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé.